A falta de médicos e diferentes especialidades está prejudicando o atendimento no Hospital de Pronto-Socorro João 23. João 23, um dos principais hospitais do país, né? Principal de Minas e um dos principais do país, sem sombra de dúvida. O problema também ocorre na maternidade Odete Valadares, outro importante hospital aqui de Minas Gerais que chegou a dispensar pacientes por não ter condições de atendimento. Eduardo Costa, começo com você, te dando bom dia. E essa falta de médicos já era muito comum no interior, né? O prefeito do interior tem uma política pública de saúde, que é comprar a van para mandar paciente para Belo Horizonte. Então, falta médico. E a gente sabe de todas as dificuldades. Mas aqui em Belo Horizonte, não é comum a gente falar sobre esse assunto. Bom dia para todo mundo. Não é comum recentemente. Quando o senhor estava nascendo, eu já estava aqui falando que faltava. Ô, Júnior, não tem surpresa nenhuma nessa história. E todos os atores têm lá sua razão e têm lá sua culpa. Os que denunciam são os mesmos que são contra a contratação sem concurso público, que me parece a coisa mais lógica, sobretudo para serviço de urgência. Só quem conhece o rito de um processo, de um concurso público, desde a sua decisão de fazer até a homologação e a nomeação e as pessoas aceitarem com todos os prazos, só quem sabe, quem conhece, sabe como é difícil fazer. Esse é um ponto. E Conselho de Medicina, Associação Médica, Sindicato de Servidores, todos são permanentemente contra a contratação sem concurso, que agiliza o processo. Esse é um ponto. Outro, o Estado, seja com o Zema, Pimentel ou qualquer outra pessoa, ele é sabidamente um dinossauro para andar, para fazer as coisas funcionar. Tudo demora demais. 3, a rotatividade em determinados postos do serviço público, Júlio, ela é maior, porque a carga é maior. Você trabalhar no pronto-socorro não é trabalhar em qualquer hospital. Eu sempre disse que todos nós dirigimos, mas pilotos de Fórmula 1 é só um. Por isso mesmo que eu sempre defendi que você retirasse o pronto-socorro da estrutura da Secretaria de Saúde e pagasse mais. E tivesse mais agilidade para contratar e definir. Então, quando você diz... Tem quanto tempo de rádio, Júlio? Eu? Tenho 12 anos. Aqui da rádio? Não, da rádio aqui 5. Quando você diz que não é comum, é porque, graças a Deus, melhorou muito de uns tempos para cá. A situação do pronto-socorro já foi 1 milhão de vezes pior, 20 anos atrás, 30 anos atrás, com gente no corredor, um Deus nos acuda. Então, você observa, nós recebemos release, todo dia a Secretaria de Saúde está tentando contratar médico. Não está? A FEMIG? Sim. Mas as pessoas, os médicos... Divulgou vários editais. Apesar daquele juramento lá, na hora da formatura, o médico está querendo, é uma especialidade que fatura, né? Querendo plantão de sábado, domingo, feriado, ano novo. Então, tem isso tudo. Tem o profissional que não quer pegar no chifre do boi bravo. Tem o líder sindical que não deixa agilizar o processo. Tem o secretário de Estado, ou a estrutura da FEMIG, que é mastodômica, que fala, Kertzmann? Mastodôntica. E fica esse caldo aí. E pior que é o seguinte, isso só estoura em épocas especiais. Pode esperar que até lá passada nós vamos ter um grito aí que as UPA não estão funcionando bem. Ô Mal Camargos, o Eduardo tá citando aqui que o problema é recorrente de uns anos para cá, nem tanto, né? Que aí é a experiência que eu posso falar, mas a experiência do Eduardo de muitos anos é que a situação era pior e ela voltou a se complicar agora. Ponto. Então, a situação está colocada. O Eduardo fez um belo diagnóstico aqui do problema e também dos diversos pontos que precisam ser corrigidos para solucionar. Teremos vontade política para solucionar? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes. Mais do que vontade política, falta gestão. Falta a carreira médica que não é estabelecida. Falta uma política clara de cargos e salários para os médicos. Falta também condições de trabalho. É interessante porque a gente olha para os médicos e pensa que são todos bem de vida, que a vida é tranquila. Essa não é a realidade do médico hoje no Brasil. A falta de estrutura, a falta de carreira e a falta de política de cargos e salários traz uma desmotivação. O que não falta hoje no Brasil é médicos. Médicos têm sido formados nas universidades a rodo por esse estado e por este país. Falta gestão. E nesta época, Júnior, falta muita coisa. Muitas empresas fechadas, muitos serviços paralisados, mas saúde não pode faltar. Quem tem problema de saúde tem pressa, tem urgência e a administração pública precisa saber disso. Rita Mundinho, como é que soluciona esse problema todo? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Eu concordo com o Mal, com falta de gestão.
Porque quando você faz gestão, você faz planejamento, você tem incentivos para que a pessoa abrace aquela carreira no serviço público. Então, na falta de gestão, na falta de uma política clara de cargos e salários, na falta de uma política clara de trabalho, né? Porque o pessoal muitas vezes entra e aí tem que trabalhar, fazer uma série de plantões que não deveriam ser feitos, então vira uma carga muito forte em cima do profissional de saúde. Esse problema foi agravado ainda mais pela pandemia e a gente nota também, eu aqui não tenho, né? Eu acho que um diagnóstico precisaria de ser feito, em cima desse diagnóstico um planejamento e tentar suprir esses gargalos. Mas me chama muita atenção, ninguém quer ser pediatra mais. Ninguém quer ser ginecologista, pediatra, mas principalmente a pediatria. Porque a pediatria, as consultas pediátricas, né, elas demandam um tempo maior e as pessoas querem, os médicos, os profissionais, eles vão se especializando cada vez mais para que até o tempo de atendimento seja menor e específico, para que eles consigam fazer jus a uma remuneração maior. Então, assim, tem muita coisa a ser discutida. Muita coisa a ser discutida e fazer esse mapeamento, porque é uma coisa que a gente vê claramente. Falta médico, mas pediatra falta muito mais. O Ricardo Kietzmann, o Eduardo Costa traçou esse cenário, né? Esse diagnóstico da situação. Eu queria ser um pouco mais raso, até para te provocar nesse sentido. Quando a gente olha para a situação, um profissional, ele estudou lá durante 10, 11 anos, se especializou, enfim, fez residência, aquela história toda. E quando ele começa a trabalhar, ele vê que o plantão é difícil, que é complicado, que não tem condições de trabalho. Ele abre um consultório, começa a atender e ganha mais. Me parece que é um pouco mais simples. Bom dia. Bom dia, Júnior. Olha, sua colocação não tá nada errado, não. É assim mesmo, é a questão do mercado, né? A medicina é um mercado. Júnior, o Malco, a Rita e o Eduardo já falaram basicamente tudo que havia para falar a respeito, mas eu estava ali fora fazendo uma pesquisa antes da gente entrar e olha o que eu encontrei. E aí vai ao encontro do que o Eduardo falou e de encontro ao que você imagina. Olha só essas manchetes aqui que eu encontrei, Júnior. TCU aponta que falta de médicos é o principal problema do SUS. Isso era em 2017. Brasil convive com falta de médicos em diversos serviços e especialidades. Isso é de 2020. Pacientes reclamam da falta de médicos em unidades de saúde de BH, de 2021. Olha essa manchete aqui em letras garrafais. A pergunta era, aonde estão os médicos no Brasil? Isso é de 2013. Então é um problema crônico e isso envolve tudo isso que os meus colegas já falaram, desde a formação dos profissionais até as questões de mercado, como você mesmo colocou agora. E isso acaba ocasionando uma outra situação muito interessante, que aí também vai ao encontro do que o Malco falou sobre gestão. Hoje você tem em diversos municípios do Brasil mais hospitais e mais leitos do que a quantidade de profissionais para operá-los. E aí você gasta o dinheiro com equipamento, mas não tem mão de obra especializada. Você fez uma pergunta para o Malco assim, né? Como solucionar? Ô, Júnior, eu não tenho a menor ideia como solucionar, mas eu tenho uma certeza. Cortando verba do Ministério da Saúde não soluciona, não.